No Senado, especialistas defendem a reforma tributária com menos foco no consumo. Posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí realiza cadastramento biométrico. Corrida exclusiva para o público infantil já está com inscrições abertas aqui na cidade. Hoje vamos receber o vereador Arildo Batista, do PT. E também o Flávio Carlotto, presidente do Jacareí Atlético Clube. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro, e começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo, mais uma semana começando e é um prazer ter sempre a sua companhia aqui no Bom Dia Jacareí. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais e comigo, Cibele Sugano. Bom dia, Cibele. Bom dia, Aleph. Boa semana para todos nós. Semana começamos já com bastante calor. Muito calor, Cibele, realmente. Muito calor, se prepare aí que essa semana promete. Aqui no Bom Dia Jacareí você confere as principais notícias do Poder Legislativo, o que aconteceu aqui na cidade e os destaques do cenário federal. E para começar, vamos ao giro de notícias. E a nossa primeira notícia do Diário de Jacareí: um projeto propõe alternativas para cidadão pagar dívidas municipais. Esse projeto é do vereador Isaías Santana, que deverá criar ferramentas para contribuintes acertarem suas contas com o município. A proposta foi encaminhada aqui à Câmara Municipal e visa otimizar o andamento das ações de execução fiscal e cobranças administrativas, além de implementar medidas de racionalização tributária. Uma das propostas é o reparcelamento. Próxima notícia. Do Vale, corredor de ônibus é implantado no centro de Jacareí. E olha aí, a Prefeitura de Jacareí anunciou a implantação do corredor do transporte coletivo na região central da cidade a partir de hoje. Então, atenção, serão 11 quilômetros no total, sendo 25% de faixas exclusivas e 75% de faixas compartilhadas. A obrigatoriedade do uso da faixa exclusiva será de segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã e das 16 às 19 horas. Então, repetindo, de segunda a sexta, das 6 às 9 e das 16 às 19 horas. Esse é o uso das faixas exclusivas de ônibus aqui no centro. E fora desse horário, as vias terão tráfego livre. Próxima notícia, agora da Agência Senado. Em votação unânime, o plenário aprova a garantia solidária para microempresas. O Senado aprovou esse projeto que autoriza o uso de garantia solidária por microempresas que precisam tomar empréstimos financeiros. O texto prevê a criação de sociedades exclusivamente a fornecer caução em operações de crédito. O projeto segue a sanção presidencial. O texto, que é de autoria do senador Esperidão Amin, inclui a nova sociedade na Lei Complementar de 2006, que já tratava a microempresa e da empresa de pequeno porte. Agora a próxima notícia: a Câmara dos Deputados, Maia defende debate sobre monopólio da Caixa em gestão do Fundo de Garantia. Isso aí, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, defendeu que o Congresso debata o fim do monopólio da Caixa como gestor dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O tema é apreciado pela Comissão Especial Mista, formada por deputados e senadores. Para o parlamentar, a gestão do banco sobre o FGTS tem prejudicado o trabalhador por ter baixas taxas de rentabilidade e elevada taxa de administração. Agora a última notícia da EBC Agência Brasil: o governo quer fomentar o desenvolvimento econômico na Amazônia. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o governo quer fomentar o desenvolvimento econômico da Amazônia com preservação ambiental que não se restringe apenas à proteção, mas à geração de empregos. Segundo ele, para que a proposta vá adiante, é necessário o empenho do setor privado, inclusive de investigadores estrangeiros. A proposta inclui ainda as comunidades indígenas. Bom, neste primeiro bloco nós estamos recebendo o vereador Arildo Batista para comentarmos sobre os trabalhos do Legislativo e do Executivo aqui na cidade. Bom dia, vereador. Bom dia, Aleph. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos os cidadãos aqui da cidade de Jacareí. Vereador, para começar agora um tema que a gente não poderia deixar de tocar, que foi divulgado aí pela mídia local, que você teria pretensão de mudar de partido. Como é que é isso? É verdade? É boato? Como é que fica a sua situação, vereador? Na verdade, isso são assuntos que afloram, né, quando se aproxima aí
um ano eleitoral, que é o ano que vem, e normalmente existe a janela que acontece, acho que ano que vem deve acontecer entre março e abril, e obviamente aí há muita especulação. É óbvio que a gente estando no meio da política, muitos convites são feitos para a gente, e até na questão, por exemplo, de colocar um nome a prefeito, isso surge pelo fato de eu já estar aqui no segundo mandato. Então tudo isso faz parte de assuntos que, vamos dizer, giram, né, aí nos cantos da cidade. Logicamente, a gente estando no centro desse tema, essa possibilidade ela acaba sendo aventada. Então, assim, vai depender muito do momento. Claro que a gente não pode adiantar nada aqui. Desculpa. A gente não pode adiantar muita coisa porque são assuntos, são estratégias. Isso também passa por um processo de conversa, inclusive com os dirigentes do próprio Partido dos Trabalhadores, ao qual eu devo fidelidade. É o partido que eu praticamente a minha vida toda estive junto com eles, mas que também não muda o fato da gente ir para um outro partido tendo em vista buscar novas coligações, novas oportunidades. Enfim, é um conjunto de coisas que devem, obviamente, serem tratados no tempo certo, para que a gente não antecipe as coisas e depois pode até não ser concluído. E aí parece que a gente acabou alimentando uma falácia aqui. Então a ideia é ir conversando, mas assim, deixar muito claro que existe um grupo ao qual eu pertenço, que a gente governou a cidade por 16 anos, eu fiz parte dessa história desde o primeiro ano, juntamente com o Marco Aurélio, o Hamilton e outros secretários, pessoas, o falecido Davilino, e que a gente tem um histórico, né? Tem aí um recall muito grande daquilo que a gente construiu nessa cidade. Então, acho que tudo isso que a gente agregou, obviamente, precisa estar a serviço da sociedade. E se em algum momento a gente precisar estar numa outra agremiação para fazer uma composição, e isso for, de fato, o melhor, a gente não vê problema nenhum. Até porque o que a gente diz o seguinte: eu posso mudar de opinião, mas não posso mudar de lado. Então, é muito claro para mim hoje que eu sou uma oposição ao atual governo do PSDB, do qual eu tenho muitas críticas, inclusive, né? Assim, acho que pelo que foi prometido, né, durante a campanha de 2016, pouco se realizou, mostrou um governo muito fraco, sem iniciativa, que patina. Então, acho que assim, talvez a própria população esteja já sentindo, efervescendo aí a vontade de que os nomes antigos que governaram essa cidade possam estar retornando. Mas isso é uma questão que tem que ser discutida no tempo certo. Vamos falar agora exatamente desse presente, né, Arildo? Como é que está os vereadores que entram bastante em contato com a população, que trazem, né, inclusive as solicitações da população para o Poder Executivo, quais são as melhorias que precisam ser atendidas? Quais são as demandas que atualmente a população tem trazido para você? De forma geral, a manutenção da cidade tem sido algo que nos preocupa bastante. Nos discursos, principalmente nas conversas que nós temos durante o processo aí das votações dos projetos, nós temos alguns momentos em que se apresentam demandas trazidas pela população que os vereadores encaminham ao governo municipal. É latente que a cidade está um pouco descuidada, está sempre correndo atrás. Não consegue uma sessão que a gente não consiga críticas, inclusive da própria base aliada do governo, por conta da demora e da eficiência na realização desses trabalhos. Essa é uma preocupação. Nós sabemos que o momento econômico ele é preocupante, mas a gente diz que a barba e o cabelo da cidade são questões que a gente não pode deixar de fazer. E a gente acaba andando aí, de fato, não só quando a gente vai, mas as pessoas nos procuram, seja por e-mail, seja por telefonema, ou até trazendo aqui as reivindicações. Eu acho que o governo precisa ser mais ágil, precisa dar respostas mais rápidas. Não tem conseguido avançar nas obras estruturantes, que são aquelas obras que fazem com que a cidade se desenvolva, mas, enfim, também não está conseguindo fazer a contento a manutenção da cidade, principalmente na questão ambiental. Parece que agora foi até feita a troca, a substituição do secretário, e que, de fato, a gente percebeu que houve uma queda na qualidade dos serviços da empresa que presta serviço. Esperamos que, obviamente, com essa mexida, as coisas comecem a andar, porque, no final das contas, a gente torce para que a cidade evolua. E, para isso, a gente precisa também estar impulsionando, fazendo as críticas, mas com propriedade e indicando os caminhos. Essas ações, como, por exemplo, o corredor
de transporte, né, público, ela é um desenvolvimento para a cidade ou era uma coisa que já devia ter sido feita muito antes? Porque a gente percebe que isso é uma realidade de muitas cidades, né? Como é que você vê isso? Bem colocado. A gente tem que, na verdade, olhar o conjunto das coisas. Confesso que tenho uma certa preocupação com essa ação pontual. Não me parece que nesse momento seja o melhor caminho, em se tratando das vias complicadas, a malha viária que nós temos, principalmente no centro da cidade. São vias que normalmente têm 2 faixas de rolagem e se você der exclusividade para os ônibus, provavelmente você vai estar criando também uma restrição para quem usa o carro. Imaginando que, de fato, a priorização tem que ser dada ao coletivo. É muito bem colocado quando a gente diz, um ônibus transporta de 40, 50, às vezes até 60 pessoas. Um carro, muitas vezes, lotado é 5. Lotado é 5. E a gente sabe que na maior parte dos casos, os carros andam com 1, 2 pessoas. Então, nesse sentido, a ideia, a proposta, ela é assertiva. Porém, o que me preocupa é que esse governo, desde o começo, ele tem sido um governo muito de anúncio, de criar uma expectativa, mas de trazer poucos resultados. Nós achamos que, por exemplo, o trabalho de se estender, de melhorar o viário da cidade, praticamente nada foi feito. Eu não consegui ver 1 metro de asfalto que tivesse ampliado aí algumas vias importantes da cidade que pudessem dar outras opções. Então, eu acho assim, é uma ideia, a gente tem que torcer para dar certo, né? Não adianta ficar aqui também só criticando, mas não consigo achar, acreditar que isso de fato vai ter um resultado efetivo, porque vai ser muito complicado você aplicar isso quando você não tem outras opções. Se você tem outras opções, você até pode dizer que sim. Nós estamos vendo várias vias nossas interditadas por obras que começam e parece que não tem fim. E isso é um outro problema. Então, se você não soluciona isso e faz uma modificação, pode ser que o tiro saia no pé. Mas eu sempre digo o seguinte, para mostrar que a gente tem razoabilidade na nossa questão oposicionista, é dizer o seguinte, vamos torcer para dar certo, apesar de eu achar que na prática não vai funcionar muito bem, não. A gente vai dar um tempinho aqui na nossa conversa com o vereador Arildo Batista, muito mais para perguntar. Lembrando que você também pode mandar a sua pergunta pelas redes sociais que a gente apresenta aqui para o vereador. E no fim do mês de setembro, a Câmara recebeu uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais do município. Veja agora os principais pontos dessa reunião. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacareí solicitou audiência pública para a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2019. O encontro foi breve e contou com a participação de alguns vereadores, além de representantes do Poder Executivo, como o vice-prefeito Edgar Sasaki e a secretária de Finanças, Rossana Vasques. O que deu para perceber neste balanço é que houve queda em alguns repasses com relação ao 1º quadrimestre. Houve uma queda já, o que é uma tendência. Então, provavelmente no 3º quadrimestre, a tendência a se manter esse número do 2º, nós já vamos ter aí uma evasão de recursos aí consideravelmente que devem afetar muitos dos serviços, muitas das obras que já estão em andamento e outras que podem vir a começar. Diretor de Finanças do município, Reinaldo Priante, minimiza a diminuição na arrecadação. Essa diminuição pequena, não é uma diminuição muito grande, ela se dá por motivo também da nossa economia hoje, que estamos com uma recessão técnica já para o 4º trimestre, onde as pessoas estão sem emprego, menos comércios entre as condições de serviços e também de materiais. Então, o balanço que nós temos é que, para esse agora finalzinho de quadrimestre, podemos ter alguns ajustes nas contas públicas para que possamos fechar as contas do município dentro do azul. É uma prestação de contas aí do Executivo para o município, né, Arildo? Você teve presente, teve uma fala ali sua, mas como é que você avalia? Lembrando que isso é um dispositivo legal, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que a cada 4 meses o governo local tem que vir apresentar em audiência pública como é que está o balanço fiscal, como é que estão as contas do município. E o que se percebeu nesse último apontamento é que, de fato, a queda da arrecadação era uma coisa sensível, a gente não tinha muita ilusão disso, mas o que a gente percebeu é que ela foi um pouco acima do esperado. Isso, obviamente, vai comprometer, sem dúvida nenhuma, serviços e obras aqui na cidade. Lembrando que existem
algumas áreas que são, por lei, são obrigadas a receber os seus valores de uma forma ou de outra. Questão da saúde, questão da educação e o pagamento do salário dos servidores públicos. São questões que a gente diz que não pode se mexer. Com isso, acaba sobrando muito pouco para se investir, para se fazer contrapartidas de investimentos que venham de fora, que também a gente tem sentido que não tem acontecido de uma forma a contento. Tudo isso, na minha opinião, tem a ver com a falta de ação do governo na busca de melhorar a arrecadação. A gente percebeu que, por exemplo, nos 3 primeiros anos, o prefeito abriu mão da correção do IPTU. Parece uma coisa pequena, mas eu sempre digo o seguinte, o IPTU é um dos principais recursos, né, próprios do município, onde você consegue, de fato, trabalhar, porque você tendo uma atualização direta de tudo aquilo que está sendo, vamos dizer, modernizado na cidade. Então você pega, por exemplo, uma área onde tinha poucas residências, que não tinha asfalto, não tinha água. Quando você leva toda essa infraestrutura para lá, esses imóveis passam a ser, obviamente, valorizados e passam, com esse valor, obviamente, a ter um IPTU maior para a cidade. Se isso não é feito, o que acontece? Você deixa de fazer essa arrecadação, tem menos dinheiro e você deixa de prestar melhores serviços e mais serviços para a sociedade. É uma conta lógica. E nós dizemos o seguinte, justiça social, ela se diz o seguinte, você tem que tirar de quem tem mais e colocar para quem tem menos. Para quem tem pouco, esse valor que deixa de ser arrecadado, ele praticamente não significa quase nada. É um valor muito pequeno. Mas para quem tem um potencial, por exemplo, você pega aí os grandes empreendedores que têm 20, 30 lotes na cidade, aqueles que têm imóveis, que alugam, esse pessoal é que acaba saindo bem. Ou seja, aqueles que têm mais acabam deixando de contribuir para que esse todo seja distribuído justamente para os bairros mais afastados, periferias. Então, essa é uma contradição muito grande desse governo, né? Às vezes quer fazer uma cortesia que, na minha opinião, só prejudica quem tem menos. E outras questões é a ação do governo também na busca de novos investimentos. Você precisa ter uma secretaria atuante, você precisa cativar o empreendedor, o investidor e oferecer condições para ele, para que ele possa, de fato, se instalar aqui na cidade. Seja um investidor de fora ou seja um próprio investidor que já está na cidade. Porque ele olha muito o seguinte, o cenário futuro. Então, se você não vê uma cidade que está caminhando para frente, ele vai ficar com o pé no freio, dizendo o seguinte, não vou investir que o negócio aqui está meio travado. Então, são ações que a gente também sente falta desse governo. A gente não conseguiu enxergar nesse governo uma atuação no sentido de fazer, de criar condições. Então, tudo isso vai gerando o quê? Vai gerando uma queda na arrecadação. Sem lembrar, né, que lá atrás, quando foi feita a venda da folha de pagamento para um banco, que é a folha de pagamento dos funcionários, arrecadou-se 10 milhões naquele leilão. Desse dinheiro, praticamente pouca coisa foi feita, né? Acabou se distribuindo dinheiro para muitas coisas e não se fez um investimento que você pudesse dizer, olha, esse dinheiro aqui, nós vamos complementar uma avenida, nós vamos pavimentar, nós vamos, sei lá, recapear algumas vias da cidade. Não. Esse dinheiro acabou meio assim, a gente não consegue ver para onde esse dinheiro foi. Claro que a gente sabe que foram para as entidades, que a gente acha também importante, mas eu digo, é um dinheiro fruto da população que precisa ser retribuído para a população de uma forma direta. Então, eu acho que aí é uma opção do gestor e cada um responde por si. Vereador, falando em distribuição de dinheiro, no final de 2018 vocês tiveram a emenda impositiva que destinou R$685 mil para cada vereador fazer a sua distribuição conforme achasse necessário. Aonde que você destinou esses 685 mil e como é que você acha que está sendo o cumprimento dessas emendas impositivas? Em regra geral, lembrar que 50% desse recurso, né, que é um recurso, deixar bem claro, esse dinheiro não vem para a Câmara, não vem para o vereador, é o dinheiro da Prefeitura. O que a gente faz é uma indicação de onde aplicar esses valores. Então, 50% foi para a saúde. Eu indiquei parte para a recomposição do centro cirúrgico da Santa Casa, mandei uma parte para o Hospital São Francisco, mandei para a reforma da UBS de São Silvestre e do Bandeira Branca. Eu acho que da parte da saúde, acho que foram essas daí.
Nas demais, nós indicamos, acho que 4 ou 5 academias ao ar livre para vários locais. Acho que Nova Jacareí, Secap, São Luís, não me lembro agora os demais. Acho que o Bandeira Branca, tinha mais um também. E indicamos para algumas entidades sociais, né? Frederico Ozanam, tenho certeza, aquela das Irmãs Carmelitas lá na região do Nova Jacareí. E mandemos uma parte para a reforma do campo lá do São Silvestre. Eu acho que foi basicamente, de cabeça que eu me lembro, basicamente, que não é tanto dinheiro assim. É 50 mil para cá, 100 mil para cá, então se você fizer a conta aí, 300 e poucos mil reais, já acaba. Você manda 20 mil, 30 mil para uma entidade ou outra, né? Que é uma forma de você estar ajudando. As entidades é muito importante porque você atinge um grande número de pessoas, né? Você pega, por exemplo, aí os lares, né? Você atende os idosos, então você precisa às vezes de uma reforma e esses recursos não chegam com muita facilidade. Então, é uma forma que a gente tem de atender essas pessoas e assim, a gente fica meio que no anonimato, né? Porque não é muito legal você pegar um recurso que é da própria população, mandar para a população e depois lá querer fazer propaganda. Não é legal. Eu procurei, inclusive, mandar para as entidades, nem fui lá, ainda que elas me convidaram, que eu acho assim, não é mais que obrigação da gente. Então, eu trabalho um pouco mais com cautela nesse sentido, porque o dinheiro não é meu. Se fosse meu, tudo bem, mas não é meu. Arildo, dentro dessas indicações que você fez, você está satisfeito com o cumprimento delas por parte do Poder Executivo? Olha, eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Eu, quando o projeto veio para essa casa, eu, apesar de ter votado a favor, eu fiz vários apontamentos, dizendo que acho que a gente ainda não está maduro e numa situação que esse tipo de projeto pudesse trazer algum tipo de resultado prático. Primeiro porque eu já senti a queda da arrecadação, a gente já viu o cenário do país aí, uma retração econômica muito grande, e um governo novo, e aí a gente tem que dizer o seguinte, muita gente ainda está aprendendo a administrar, então o próprio prefeito foi um grande incentivador desse projeto, mal sabia ele que era um tiro no pé que ele estava dando, porque já não tem muito recurso, e quando você dá a prerrogativa para o vereador pegar parte desse recurso e indicar, você está tirando essa possibilidade de quem executa o orçamento, que é o prefeito. Mas também é uma forma do vereador estar ajudando o prefeito a mandar recursos para áreas que às vezes a prefeitura não consegue enxergar. O vereador ele tem uma capilaridade muito maior do que os secretários. O vereador ele acaba andando em todo quanto é canto. Né? Já os secretários ficam mais lá no ar-condicionado, são poucos que saem para a rua. Então, quem tem de fato conhecimento da demanda da população, passa a ser os vereadores. Porém, é claro que a demanda é sempre maior daquilo que você tem de recurso. Então, pode-se criar uma falsa expectativa. Porque quando você faz a indicação, em tese você fala, olha, vai sair isso aqui, vai sair aquilo. E se faltar o dinheiro, qual é a prioridade do prefeito? Não é fazer a emenda do vereador, é pagar as contas da prefeitura. Então aí você pode criar até um litígio. E eu acho que não é uma boa. Olha, eu sou oposição, hein? Você vê que eu sou oposição, mas eu tenho que ter razoabilidade para também não ficar jogando nas costas do prefeito toda a culpa. Seria muito prático para mim dizer que ele aprovou a ideia, ele gostou da ideia e agora não cumpre. É difícil, falei. A inexperiência deles é que trouxe. Porque se eu sou prefeito, converso com a minha base e falarei para eles, espera um pouco, vamos ver como é que funciona o orçamento, vamos ver se dá para a gente sentar e fazer isso sem ter imposição da lei. Eu acho que é possível também. Mas, né, como quem diz, virou lei e agora tem que se cumprir. Exato. Vamos dar uma pausa aqui agora para falar sobre vagas de emprego. Lá no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, são oferecidos diversos serviços, entre eles atendimentos relacionados a seguro-desemprego, currículo e carteira de trabalho, além de caminhamento para entrevistas. E agora a gente vai conferir quais as oportunidades de trabalho disponíveis nesta segunda-feira, 14 de outubro. Bom, nós temos aí então 3 vagas para farmacêutico, uma vaga para mecânico de empilhadeira, uma vaga para supervisor de serviços gerais e uma vaga para vendedor. Lembrando que as demais vagas ficam aí no site jacareí.sp.gov.br. O atendimento trabalhador fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro, e ele é aberto de segunda a sexta, das 8 até as 4h30 da tarde.
Pois é, a gente tem bastante coisa aqui para conversar com o vereador Arildo Batista, mas antes eu quero dar uma matéria aqui que a Câmara realizou na última semana, a sessão solene para entrega do título de Empresa Cidadã, Trabalhador Cidadão 2019 e Amigo do idoso. E amigo do idoso, que não é uma empresa nesse caso. A nossa equipe acompanhou o evento. Dona Sandra Aparecida tem a tarefa diária de honrar uma importante e, ao mesmo tempo, delicada profissão. Ela é técnica de enfermagem há mais de 25 anos e foi homenageada pela Câmara Municipal de Jacareí com a entrega do selo Trabalhador Cidadão 2019, premiação destinada a funcionários que se destacaram nos quesitos de responsabilidade social em seu ambiente de trabalho. A entrega dos diplomas aconteceu junto à 31ª sessão ordinária de Câmara e reuniu pouco mais de 100 pessoas no plenário do Poder Legislativo. E eu sinto muito orgulhosa de poder ajudar, porque muitos chegam e falam assim, obrigado pelo seu abraço, me ajudou. E isso não tem dinheiro que pague, né? Então, enquanto Deus me der vida e eu puder fazer por alguém, eu sempre farei. A noite também marcou a entrega dos diplomas Selo Empresa Cidadã às instituições que trabalham pautando a responsabilidade social, além do diploma Amigo do Idoso, que avalia pessoas físicas ou jurídicas que investem no atendimento ao idoso no município. A gente não pode deixar de ter um carinho especial com as pessoas idosas, sejam eles na condição de trabalhador ou não. Nós estaremos sempre à disposição de cunho social para poder estar proporcionando essa melhora de qualidade de vida deles. E olha, no Senado, especialistas defenderam a reforma tributária com menos foco no consumo durante o debate na Comissão de Direitos Humanos. Os convidados defenderam uma reforma em que a tributação recaia menos no consumo, como é hoje, porque penaliza os mais pobres. Seria a tributação mais concentrada no patrimônio e na renda e menos no consumo. Tem muita coisa aqui que não é tributada e chega lá no consumo 49,7%, quando a média OCDE é 32%. Para onde levar a reforma tributária? Uma ideia seria buscar o rumo que já está estabelecido na Constituição de 1988. A espinha dorsal da reforma tributária tem esse viés de equalização solidária, de equalização justa, de redução das desigualdades regionais e sociais, que é um objetivo da República Federativa do Brasil, lá no artigo 3º, inciso 3º. Para essa debatedora, nas propostas em andamento, faltam dados. O jurista sonha, eu quero simplicidade, eu quero igualdade, eu quero redução da carga, os entes federativos respeitando o princípio da federação. Mas eu preciso do economista e do estatístico com seus dados. Os dois projetos, eu não tenho nenhum dado econômico. Eu quero isso, mas eu quero a comprovação exata que a unificação dos 9 tributos do IBS e os 6 do IBS da PEC 45 vão conseguir manter a redução. Como que pessoas de baixa renda vão conseguir saber, pegar sua nota fiscal e ir lá ter essa devolução? Ninguém conseguiu me explicar esse projeto. Não faltaram advertências. Menos impostos não significa menos carga tributária. E quanto ao imposto de renda? Ele melhorou ou piorou nos últimos anos? Quando a Constituição Federal não falava em progressividade do imposto de renda, não é? Começou a falar na Constituição de 88, o imposto de renda, por incrível que pareça, era mais justo e mais progressivo. A tributação, as alíquotas variavam de 5% a 55%, mas com uma diferença fundamental. Naquela época, incidia sobre a renda líquida. Você podia abater praticamente tudo o que você gastava. A redução da quantidade de tributos não necessariamente implica a redução da carga tributária. Volta aqui com o vereador Arildo Batista. Vereador, o Elton Rivas, não sei se você conhece, é um espectador aqui da TV Câmara, assíduo, por sinal, né? Assíduo. Ele está perguntando qual seria a maior vocação de Jacareí, e o Paul Constantinides, eu sempre me enrolo no nome dele, ele diz assim, que fosse algo que desse qualidade de vida aos seus moradores. Ele responde isso para o Elton. Então, na sua opinião, qual
é a vocação de Jacareí? É que qualidade de vida tá quase tudo, né? É um assunto que, por exemplo, se você fala para mim que eu quero tranquilidade, que eu quero morar numa cidade onde não tenha movimento, né? Que eu não tenho muitos carros aqui, que eu possa andar pelas ruas tranquilo, você vai pegar uma cidade, por exemplo, que não pode ter muita indústria, uma cidade que você não pode ter muitos atrativos para trazer as pessoas. Então, eu quero ter qualidade de vida, eu quero uma cidade boa, com uma infraestrutura, com saúde, com educação, com opções de lazer. Você precisa ter uma cidade que arrecada bastante para transformar esses recursos nesses equipamentos, nesses acessórios para que você possa ter. Então, a qualidade de vida é muito relativa. Até eu vou dar um exemplo interessante. Eu moro lá em São Silvestre e conheço muitas das áreas rurais. Então, eu conheço muitos condomínios de chácaras. E aí, de vez em quando, a gente vai lá, tem um grupo que reclama que quer que asfalte aquelas áreas. E aí, o outro grupo questiona o seguinte: não, eu não quero que asfalte. Eu saio eles vêm de São Paulo, então eles dizem: eu saio de São Paulo, eu quero tranquilidade. Se você asfaltar isso aqui, passa a ser um condomínio comum. Eu quero a estrada de terra mesmo, eu quero ela bem conservada, para que eu possa utilizar, logicamente. Mas, então você vê, existe uma contradição. As pessoas vão para, vamos dizer, para a roça, querem morar lá na tranquilidade, mas querem toda a infraestrutura que a cidade tem. Então há uma contradição nisso. Então é difícil você conseguir, por exemplo, quando você leva uma região muito longe, para você levar infraestrutura para esses locais, o custo é muito grande. Porque quando você faz isso no entorno do centro da cidade, você meio que vai expandindo, então o custo é menor. Mas quando você sai para uma periferia, para você levar essa infraestrutura, é complicado. Por quê? Primeiro, chega lá, são chácaras de 5 mil, 10 mil metros, e para você cobrar isso das pessoas, o valor é muito alto, e nem todos podem pagar. Então é difícil atender a população. É difícil atender a população. Mas isso é só para dar um exemplo que qualidade de vida é muito relativo, não dá para você dizer, olha, é isso. Para cada um tem um sentido. Então, voltando à pergunta, Jacareí tem um parque industrial considerado, as empresas, as indústrias aqui, elas têm um papel muito importante, tanto na geração de empregos, como na geração de impostos também. O ICMS, a sua base é calculada pela produção que tem na cidade. Então, hoje nós temos um parque industrial considerável, ainda temos muitos espaços, né? Você pega aquela região, por exemplo, onde está instalada hoje a Sherry, existe uma área enorme lá que pode estar recebendo muitas empresas, muitas indústrias que geram o grosso do emprego. E o bacana é que esse parque hoje, devido ao seu novo desenho, vamos dizer, que a gente chama de plano diretor, ele está colocado fora do centro da cidade. O grande problema que nós temos aqui em Jacareí é que nós temos tudo concentrado aqui nessa região. E isso atrapalha, inclusive, a questão do trânsito. A ideia, quando se desenvolveu, se levou Sherry, se transformou aquela região numa área propícia para indústrias, é justamente para você levar o desenvolvimento para o outro lado da duta. Quando isso acontecer, as pessoas vão desafogar, vão perceber que aqui vai ficar um pouco melhor. E aí vem uma parte muito importante, que é muito tradicional aqui na cidade, e que, na minha opinião, merece uma atenção, que há muito tempo tem sido aí uma grita, que é o comércio. O comércio, ele assim, é uma particularidade, quase todas as cidades, e Jacareí não pode ficar de fora. Quando você anda pelo centro, eu faço muito esse exercício, você anda aqui nas ruas centrais, as lojas são sempre lotadas, as pessoas, mesmo que não comprem, elas passam, observam, vão, questionam, então você acaba sendo um ponto de encontro. Então acho que precisa ser fomentado o comércio, você não pode perder esse patrimônio que tem na nossa cidade, que é o comércio. Então você vê que já são 2 pontos, já não consegui caracterizar. Nós temos uma área rural que é enorme, nós temos mais de 700, se eu não estiver enganado, quilômetros de estradas rurais. Existem áreas muito, muito bonitas. A região, por exemplo, das represas, nós temos hotéis fazenda, nós temos várias áreas que você pode também fomentar o turismo rural, o turismo religioso. Nós temos várias capelas aqui. Eu me lembro da Rosana, que é uma jornalista que é funcionária da prefeitura, ela fez um trabalho muito bacana nesse sentido, de desenvolver o turismo rural, o turismo religioso aqui na nossa cidade também, que você tem público para isso. Mas para isso você precisa fomentar essas estruturas, né? E por fim, eu acho que Jacareí tem uma coisa que é muito bacana,
que são os seus talentos, são os artistas, nós temos vários cantores, então eu acho que você precisa também trabalhar isso juntamente com aquelas famosas feiras. Nós tínhamos a Fapija, que agora está ressurgindo aí com um pouco menos de força lá no Agrocentro, mas a gente já viu que nesse ano ela foi bem, e a tendência é que a gente recupere isso, porque a Fapija era um grande cartão de visita da nossa cidade. Então essas coisas funcionam muito bem, junto com os artistas. Então eu acho que uma coisa que é positiva nesse governo são as feiras que eles têm promovido. As feiras aí de comida de boteco, agora a questão da cerveja artesanal, porque em Jacareí nós temos 2 grandes cervejarias, que acaba sendo um polo também, né, de atrativo, que a gente poderia estar trabalhando isso. Então eu acho assim, Jacareí tem uma diversidade que poucas cidades têm, além de ficar num eixo viário fundamental. Nós estamos aqui pertinho do Porto de São Sebastião, do litoral, nós estamos aqui, tem uma estrada que sai direto para Campinas, estamos aqui a 70, 80 quilômetros da cidade de São Paulo. Então a gente assim está num lugar muito privilegiado, e isso, bem trabalhado, pode de fato fazer com que Jacareí seja aí a cidade do futuro. Vereador, obrigado pela sua presença. Tinha mais perguntas aqui, mas, gente, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Pode enviar direto para o vereador, né? Pode enviar direto. Pode, claro. E a gente também aguarda a sua visita numa próxima vez. Eu ia dizer, aí. Pode me convidar, porque é sempre um prazer estar aqui, dialogando com vocês e principalmente com a população da cidade de Jacareí. Obrigada, vereador. Pois é, como toda segunda-feira, o próximo bloco vai falar de esportes. Não saia daí, o Bom Dia volta já. Resgate a vassoura. Utilizar mangueira para lavar a calçada, nem pensar. A mangueira gasta mais de 500 litros de água em meia hora. Se necessário, utilize um balde para jogar água no chão. Vamos cuidar da nossa água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Acatu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Você está usando o banheiro? E a cozinha? Se cada casa do município de São Paulo deixar 2 lâmpadas acesas sem necessidade durante um mês, teremos desperdiçado energia elétrica suficiente para suprir toda a demanda de energia das casas do estado do Espírito Santo durante esse mesmo mês. Fique atento, não desperdice energia. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. O esporte me ensinou muitas coisas. Uma delas é que não vale a pena usar substâncias proibidas. Como treinador, não canso de aconselhar. Bloqueie qualquer jogo sujo. Corte qualquer vantagem desleal. A dopagem prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte.
todo mundo acaba perdendo. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. O caminho correto vai levar você mais longe. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. A gente já está de volta com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí e vamos agora aos trabalhos realizados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. Primeira vereadora Sônia Patas, da Amizade do PSB, que pede que a Prefeitura providencie manutenção do asfalto em toda a extensão da rua Luiz Moura, na região da Cidade Nova Jacareí, região oeste da cidade. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, pede que a Prefeitura instale um semáforo na faixa de segurança da Avenida Pensilvânia, próximo ao número 591, no Jardim Flórida, região oeste também da cidade. E o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, pede que a Prefeitura revitalize e faça melhorias na praça que fica entre as ruas Pará e Paraíba do Norte, na Vila Pinheiro, região central aqui de Jacareí. E olha, fundado em 1980, o Jacareí Atlético Clube surgiu em um programa de esportes da Rádio Clube Jacareí e começou a disputar campeonatos profissionais em 1981. Seu principal feito foi a conquista do título do Campeonato Paulista da terceira divisão. Em 88 e no ano seguinte disputou a segunda divisão do futebol paulista. De lá para cá, a equipe tenta recuperar seu prestígio no futebol regional e é sobre as novidades do clube que conversamos a partir de agora com Flávio Carlotto, presidente do JAC desde 2016. Flávio, bom dia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui participando do programa e falar um pouco das novidades do JAC, né? Aliás, novidades, você já tem uma não muito feliz para contar pra gente. É, uma que ultimamente está recorrente, né? De fato, o terceiro arrombamento que nós tivemos no estádio, né? Em pouco mais de um mês. Foi essa noite agora? Foi essa noite e a gente acaba tendo, além da gente já não ter outras pessoas participando, ajudando efetivamente o JAC, a gente ainda tem as pessoas atrapalhando, né? E é triste, mas a gente continua na luta, né? Flávio, o que está acontecendo? Quais são as equipes que você tem treinando lá? Eu acho que a equipe principal está meio parada, é isso, mas tem outras equipes em funcionamento. Este ano nós não mantivemos equipe trabalhando porque, assim, o ano passado nós disputamos a Associação Paulista de Futebol. É uma liga paralela à Federação Paulista, para equipes que estão afastadas do futebol estadual, né? Mas com as mudanças do regulamento do bombeiro,
em dezembro do ano passado e também em março desse ano, a gente teve uma certa cautela e até também através das negociações para a renovação do nosso termo de uso junto à Procuradoria da cidade, Secretaria de Administração e Secretaria de Esporte, nós não colocamos o JAC em campo esse ano, tendo em vista as proibições que o próprio bombeiro colocou, porque o bombeiro agora ele tem o poder de fiscalização e interdição, né, também. Então antes o bombeiro ele licenciava apenas. Então a gente, por não poder disputar, por não ter o AVCB até então, nós optamos em não disputar nenhum campeonato, mesmo porque, por via de regra, a gente já é impedido porque o bombeiro não permite. Carloto, como é que está essa parte de manutenção do JAC? Até um tempo atrás você esteve aqui e você falou que a manutenção naquela época foi feita por meio de voluntários. Hoje, como é que está essa situação? Naquele momento da reconstrução, né, que nós tivemos uma força-tarefa, nós tivemos, quando a gente fala voluntários, parece até que são muitos, não, foram bem poucos, né? A gente conta nas mãos, né, quantas pessoas foram, mas ajudaram, né? E foi de importante, valia a ajuda de cada um deles. E hoje ele é mantido exclusivamente por mim, enquanto presidente e cessionário também ali do estádio, né? Muito das vezes a gente faz parceria com uma equipe ou outra, até a própria liga, quando utiliza, ela arca com o custo da pintura, da limpeza, porque ela vai estar utilizando, mas via de regra ele é custeado por mim. Ok. Pois é, a gente vai conhecer agora um pouco mais da história de 40 anos do JAC em uma matéria que a nossa própria equipe produziu. O JAC, para mim, porque eu nasci aqui, né, representa que eu quero ver um dia o JAC disputando o Campeonato Paulista, tudo, né, que é bonito, não é verdade? Ele já é visto nacionalmente, ele já é visto, que eu nem falei para você, né, por causa das televisões, né, loteria. Então é isso que eu quero ver. O JAC lá em cima, você entendeu? Esse não é só o desejo do seu Sidney Alvarenga, de 66 anos, torcedor do JAC, mas de todos os apaixonados pelo clube. Fundado em 27 de outubro de 1980, o Jacareí Atlético Clube é o único time de futebol profissional aqui da cidade. Sua maior conquista foi o Campeonato Paulista da Série A3 no ano de 1988. De lá para cá, a equipe foi perdendo cada vez mais espaço no cenário do futebol. Desde 2014, o clube não disputa uma competição oficial. Neste ano, bateu na trave, mas ficou fora da 4ª divisão do Campeonato Paulista, que inicia em abril, por conta da parte documental. Flávio Carloto, presidente do JAC há pouco mais de 2 anos, explica esta situação e complementa que o foco agora é o investimento nas categorias de base. Na verdade, o que nós não conseguimos foram os laudos a tempo para a gente apresentar na federação. Em matéria de estrutura, a nossa estrutura ela está em acordo, né? Temos ainda algumas coisas para serem feitas, né? Como a vedação do outro lado da arquibancada, algumas outras situações de vestiário, mas do restante foi feito, parte elétrica, parte hidráulica, parte de serralheria, parte de segurança, então foi feito. Falta ainda a fiscalização da vigilância sanitária, falta ainda também da polícia militar e a da defesa civil afinal. Após isso daí a gente consegue estar com todos os laudos, levar na federação e estar em conformidade para poder disputar os campeonatos. Como nós não conseguimos disputar o profissional, sub-23, né? Os nossos esforços serão para organizar as categorias de base, tá? Não só no estádio, mas também nos bairros, como também montar um time sub-20 para disputa no segundo semestre do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E também focando, né, por que não, da Taça São Paulo o ano que vem ser organizada aqui em Jacareí. Para dar visibilidade à equipe que está há bastante tempo parada profissionalmente, em 2017 o Jacareí Atlético Clube firmou uma parceria com o time de futebol clássico de salão para a disputa do Campeonato Sul-Americano e Taça Brasil. Nesta última competição, a equipe foi campeã e se classificou automaticamente para o Sul-Americano deste ano. Mas Carloto afirma que ainda é cedo para pensar em estender este vínculo. Então, para o Sul-Americano, nós vamos disputar porque nós estamos classificados. Porém, como o JAC, a atividade principal
campo ainda não voltou, nós não temos o porquê pensar em outras modalidades sem colocar essa casa em ordem. O Eduardo é jacareiense e também torcedor da equipe e acompanhou vários momentos do seu time do coração. Sou nascido aqui em Jacareí, né? E eu praticamente moro muito tempo aqui nas redondezas e praticamente vi esse estádio ser construído, né? Participei de vários jogos, assisti muitos jogos da Copa São Paulo, do Campeonato Paulista. Como numa troca de passes dessas que acontecem num campo de futebol, o Jaque se estabiliza aos poucos, com a certeza de que dias melhores virão no gramado e fora dele. Interessante ver as imagens de arquivo aí para ver quanto tempo o Jaque já está aí na. É um estádio que fez já cidade. história aqui, né? Exatamente. Carloto, ali nessa matéria, que é uma matéria de arquivo, faltavam ainda as atualizações. AVCBs e toda, como você mesmo comentou, toda essa parte de atualização por parte dos bombeiros e tal. Como é que está agora a situação do Jaque? Então, agora, até notícia fresquíssima aqui, em primeira mão para a TV Câmara, para todos os jacareenses que assistem. Minha família também, que está assistindo pelo Facebook. Olha só, furo de reportagem. Já mandou um beijo lá. Então, assim, essa semana, né, nós tivemos na semana passada a aprovação do nosso FAT, tá, que é o Formulário de Atendimento Técnico, que é do bombeiro. Então, agora nós estamos prontos para receber a vistoria do Corpo de Bombeiro para adquirir o tão sonhado AVCB. Naquela entrevista, eu falei sobre os laudos. Na época, faltavam alguns laudos para atender a exigência do próprio Corpo de Bombeiro, né? Então, hoje nós temos todos os laudos, com a RT, profissionais extremamente competentes na área. Então, laudo elétrico, laudo de engenharia, laudo do sistema de para-raio. Então, está todo ele apropriado e pronto aí para a gente poder receber o bombeiro, fazer a vistoria e a gente adquirir o AVCB e começar dar andamento no nosso projeto, porque o nosso projeto necessita exclusivamente do AVCB. Bom, vamos falar um pouquinho agora de esporte, né, Flávio? Falar um pouco como é que está o time aqui de Jacareí, o Jaque. A gente sabe que o Jaque ele está na divisão de futebol masculino, está aí na última divisão, né? Isso. Mas e aí, como é que está a parte feminina aqui na cidade? A feminina é um projeto que a gente aí, a partir dos últimos 2 meses, eu tenho estudado bastante e utilizado bastante a Federação Paulista para poder ter um pouco mais de embasamento sobre como vai funcionar o futebol feminino. Porque é importante ressaltar isso aqui para todo mundo, mas a única modalidade profissional esportiva no país é o futebol masculino. O futebol feminino é igual a natação, igual ao basquete, ainda é amador. Então, ele segue por uma linha. Porém, o nível de profissionalismo que está se dando para o futebol feminino hoje, mundialmente, ele está se equivalendo independente da classificação, vamos colocar assim, que o futebol feminino recebe. Então, nós queremos também investir no futebol feminino, porque o futebol feminino, além de ele estar em ascensão, hoje para nós, estando na última divisão do campeonato masculino, e podendo ter o feminino, onde a gente já entraria numa 2ª divisão estadual, já dá um salto aí. É um produto bem interessante a ser desenvolvido, né? Agora, Carloto, falando em expectativas, esse AVCB saindo, como é que a gente já pode sonhar que o Jaque vai trabalhar as equipes de futebol? Aí nós temos que, com a AVCB, juntar todos esses laudos que compõem a documentação para o bombeiro, levar até a Federação Paulista, solicitar, né, a vistoria da Federação Paulista, né, para que venha viabilizar o estádio. Se tem que fazer adequação, se está dentro do que atende para o campeonato que vai ser disputado, porque tem regras de acordo com a categoria de campeonato a ser disputado, né? Após a vistoria da federação, aí a gente já está pronto para poder disputar, mas tudo começa com a AVCB. Sem a AVCB eu não consigo solicitar a vistoria nem para fazer brincadeira recreativa ali. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as questões políticas aqui também. Você já fez a sua biometria para votar? Em Jacareí, o PAT estará composto para cadastramento biométrico até o dia 31 desse mês e não é necessário agendar atendimento para o serviço. Confira. O PAT de Jacareí está composto de cadastramento biométrico.
O serviço será realizado até o dia 31 de outubro, das 9 da manhã às 4 da tarde, sem a necessidade de agendamento. Para fazer a biometria, é preciso levar documento de identidade com foto, comprovante de endereço emitido nos últimos 3 meses e título de eleitor para aqueles que tiverem. Homens com 18 anos completos devem apresentar também o comprovante de alistamento militar ou reservista. O PAT fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Vem aí a Corrida da Criançada, uma corrida exclusiva para o público infantil que vai acontecer agora no domingo, dia 20. Confira. Domingo, dia 20 de outubro, a Prefeitura de Jacareí realiza a Correria da Criançada, uma atividade voltada exclusivamente para o público infantil. Podem participar crianças de 3 a 14 anos por meio de inscrição no site minhasinscrições.com.br. A corrida começará às 9 da manhã, com saída no Parque da Cidade. As distâncias serão de 100, 250, 500 e 1.000 metros, e todas as crianças que concluírem a prova receberão medalhas. Nós temos agora umas reações aí no Facebook, né, Sibeli? O José Roberto Borges, não sei se te conhece, ele fala: parabéns, Flávio, pela luta a favor do nosso Jaque. Contamos com você, o Jacareí Atlético Clube tem que voltar com toda a força. Assim esperamos, Borges. Obrigado aí pelo incentivo. E a luta ele sabe muito bem que é grande e árdua, né? Exato. Opa, perdão, pode falar. 2020 você pretende então, saindo do AVCB, que a gente já sabe da importância disso, fazer seletivas? Seletivas ainda esse ano. Ainda esse ano? Bom. Porque os campeonatos começam a partir de março já. E aí entre as férias escolares, aí a gente acaba perdendo até... quando eu falar produto, tá? Deixar bem claro, porque o futebol produto é o atleta, né? Então a gente acaba perdendo produto interessante porque abre-se uma janela, Copa São Paulo e outras competições paralelas que existem, e aí os atletas acabam indo para outras cidades. Então a gente espera ainda esse ano tá apto para poder fazer seletivo. E quais... Nós vamos ter que ver o que a federação vai nos solicitar, né? O ano passado nós trabalhamos a 11, 13, 15, 17. Desse ano eu não sei, pro ano que vem eu espero que a gente trabalhe com pelo menos as 2 de base, feminino, 1 ou 2 do feminino e o principal masculino. A gente sabe que o esporte também, ele sobrevive, uma grande parte do esporte, do patrocínio, né, Flávio? Queria que você falasse um pouco para a população a importância de incentivar o nosso time aqui de Jacareí. Isso é importante colocar, porque o Jaque, né, diferente do esporte amador, né, ele não consegue leis de incentivo, porque ele já é o profissional, né? Então, leis de incentivo só se for em nível federal, como alguns clubes têm da Caixa colocado ali, né? E o Jaque também não conseguiria porque não tem CND. Então, somente o patrocínio puro. Então, nós temos um projeto já formatado de captação de patrocínio. Nós temos um corpo, departamento de marketing e imprensa, para poder estar indo atrás das empresas, onde a gente consiga aí captar os recursos necessários para poder disputar os campeonatos. E também é um bom momento para você deixar aí o seu contato, né, justamente da mídia, de tudo, para a gente divulgar você. O nosso site, o nosso Facebook, né, a gente já colocou ali no início, que é o Jacareí AC, e o meu contato direto é o presidência@jaque.esp.br. Mas também podemos entrar em contato com esse que está aí na tela, né? Pode sim, que aí o nosso pessoal do marketing já dá uma atenção para as pessoas e encaminha para a diretoria que for responsável, se for para mim, ou categoria de base, ou administrativa ou financeira. Flávio, obrigada pela sua presença aqui, sucesso aí para o Jaque e que venha o AVCB. Nossa, muito obrigado, assim seja, né? O AVCB, um presente Dia das Crianças aí atrasado, será muito bem-vindo. Para o esporte na cidade. Obrigado, Flávio, bom dia para você. Obrigado, igualmente. A gente vai ficando por aqui, obrigada para todos vocês que nos acompanharam até agora. Lembrando que o Bom Dia Jacareí acontece amanhã também, às 9 da manhã, te vejo lá.
Fique ligado em nossa programação pelo canal 39.2, 12 da NET e também na internet no YouTube da TV Câmara Jacareí. Um bom dia para você.